Então, dando continuidade a exemplos agora com o comando if, nós vamos montar uma calculadora, né? Vamos entender coisas que a gente já sabe. Vamos fazer soma, né? Soma 1.rb. Então, eu vou fazer bem básico aqui, né? Para a gente ir implementando melhorias. Para fazer uma soma, eu tenho que ter no mínimo 2 números, né? Para eu poder adicionar um ao outro e ter um resultado. Então, eu vou colocar aqui um N1, por exemplo, 10, um N2, 20, né? O resultado é igual, no caso da soma, N1 mais N2. Eu posso imprimir aqui o resultado. Putz. Resultado. Tem que converter isso aqui para string e está aqui, ó. Só que esse aqui é um programa, uma soma, que só faz o cálculo, né, de 10 mais 20. Toda vez que eu executar esse programa é 10 mais 20, 10 mais 20, 10 mais 20. Mas a gente viu como fazer um programa mais inteligente, no qual o programa pergunte para o usuário quais são os números que ele quer somar. Então, vamos melhorar aqui, ó. Putz, vamos colocar uma mensagem do que esse programa faz. Soma. Né? Então, primeiro vamos pedir para o usuário. Entre com o primeiro número. Ok. A mensagem está lá. A gente sabe, então, que para o usuário digitar uma informação é o gets. Então, o usuário vai digitar o primeiro número e vamos guardar em N1. Após ele digitar o primeiro número, nós temos que solicitar o segundo número. Então, mesma coisa. Utilizar o gets para que o usuário possa digitar o número. Após o usuário ter digitado o número 1 e o número 2, agora eu posso fazer a minha operação. Só que agora a diferença é a seguinte: as informações foram digitadas com strings. Então, para eu fazer o cálculo aqui, ó, eu vou deixar aqui só para a gente ver o resultado, para vocês verem como vai sair. Olha só. Então, Ruby soma. Então, entre o primeiro número, por exemplo, 12, e o segundo número, 67. Resultado, 12 mais 67. 12, 67. O que é isso aqui? Ou seja, ele uniu, lembra? Ele concatenou as strings 12 e 67. Então, por que ele concatenou? Porque ele trabalhou tudo isso aqui, ó, como se fosse duas strings. E o resultado aqui como se fosse uma string também. O que eu queria é que ele efetuasse o cálculo, isso aqui, como se fosse número. Então, o que eu precisaria fazer? Converter isso aqui para número. Eu vou usar o toF, porque eu posso também utilizar números com casas decimais. Vou salvar e vou executar. Entro com o número, então, o mesmo número, 12 e o 67. Agora sim, ó, resultado 79. Bacana. Será que funciona com casas decimais? Então, vamos ver. Por exemplo, 10.1 mais 2.4. Resultado 12.5. Beleza, então, nossa, um programinha que faz soma já está funcionando. Vamos fazer um agora para fazer subtração. Muito simples, né? A gente pode até copiar esse soma e criar uma subtração, né? Editá-lo e fazer a troca do sinal. Olha que simples. Então, esse aqui faz subtração. Vamos testar. Primeiro número, 10. Segundo, 5. Resultado, 5. Vamos testar de novo. Vamos colocar 5
menos 10, tem que dar menos 5, certinho. Vamos fazer um cálculo com 0. 0 mais 2, menos 2. Aliás, 0 menos 2, menos 2. E colocar 2 menos 0, 2. Funciona? Ótimo. Vamos fazer agora a multiplicação. Vou copiar aqui, pode ser o próprio soma, para multiplica1.rb. Vou editar, multiplica. Então, aqui vou fazer multiplicação. Multiplicação. Tá lá. Então, o que eu tenho que fazer aqui, simples, só mudar isso aqui, ó. E já vai me dar o resultado. Vamos testar. Então, Ruby, multiplicação. Vamos testar 2 vezes 3, resultado 6, ótimo. Vamos pegar 0 vezes 2, dá 0, ótimo. 2 vezes 0, também 0, funciona. Vamos colocar números com casas decimais. Também funciona. Então, o programa de multiplicação também está funcionando. Agora vamos fazer a divisão. Então, vou copiar aqui, soma, divisão 1.rb, multipad, divisão. Então, estou notando que a lógica, né, de uma calculadora ela é muito similar para todas as expressões básicas. Então, aqui no caso, eu vou colocar a barra que seria a divisão. E vamos testar. Então, Ruby, divisão. Então, se eu colocar 10 dividido por 2, ótimo. De novo, vou inverter. 2 dividido por 10, também, ó, deu casas decimais, bacana. Vou colocar 0 dividido por 2, 0, ótimo. Agora, se eu colocar 2 dividido por 0, opa, olha aqui, ó. Por quê? Porque em matemática não existe divisão, né, pelo denominador 0. Então, no caso da divisão, a gente seria interessante fazer um tratamento aqui. Falar assim, olha, se o usuário digitou 0, né, no caso do divisor, eu não quero calcular e eu quero mostrar uma mensagem dizendo que a operação não pode ser realizada. Então, como é que eu faria isso? Aqui tem que ter uma certa inteligência, então, né, no meu programa. Para colocar inteligência, para testar, o que eu vou fazer? Eu quero testar se o N2 é igual a 0. Então, se eu quero testar, eu vou fazer o seguinte, if N2, número, for igual a 0, observe o seguinte, quando eu faço uma atribuição, eu uso um igual. Quando eu estou fazendo uma comparação, eu tenho que usar 2 sinais iguais. Isso aqui é muito importante. Okay? Então, olha só. Vou colocar os comandinhos aqui alinhados. E não esqueça que o if sempre precisa de um end. É aqui que acaba o if. Então, olha a lógica aqui. Ó. O meu programa vem, ele põe a mensagem pedindo o primeiro número. Aqui o usuário digita. Segundo, entra com o segundo número, a mensagem, o usuário digita. E antes de efetuar o cálculo, eu verifico se o número 2, né, for igual a 0, eu efetuo o cálculo. Não, aqui ó, minha lógica está errada. Se ele for, né, diferente de 0, diferente é isso aqui, ó, lembra que isso aqui, ó, exclamação é igual não. Então, não igual é diferente. Então, se N2 for diferente de 0, eu quero calcular e mostrar o resultado. Mas e se o N2 for igual a 0?
olha o que eu posso fazer aqui. Ó. Posso colocar um outro if. Né? Se o N2 for igual a 0, o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma mensagem dizendo divisão por 0 não é permitido. Então, observa agora que eu tenho duas condições. Eu tenho um teste aqui, que acaba aqui, e eu tenho um teste aqui, que acaba aqui. Os dois são independentes. Então, esses dois comandos aqui, ó, eles pertencem a este if. E este comando pertence a esse if. Geralmente no if, a gente poderia ter digitado tudo aqui, ó. Não importa se está tudo grudado no mesmo alinhamento aqui do if. Mas, o que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar uns espaçozinhos a mais aqui, porque daí fica mais claro para a gente saber que são esses comandos que estão dentro do if e do end. A leitura, né, e o entendimento do programa fica melhor, no caso. Vamos testar esse programa aqui. Então, Ruby, divisão. Nosso problema era com 0. Então, primeiro, eu vou digitar um 0 no primeiro número. 0 por 2, ok, isso é possível. Então, ele calculou. Agora, o outro caso é quando eu tenho um número dividido por 0. Olha a mensagem, divisão por 0 não é permitido. Que bacana, né? Então, vamos entender isso aqui. Vou até fazer o teste de mesa já nessa mesma aula. Aqui na próxima aula a gente já parte para um assunto novo. Então, deixa eu pegar aqui notas. Está aqui o nosso teste de mesa e vamos começar a testá-lo. Então, primeiro comando, puts divisão. Ele vai na tela, puts a gente sabe, coloca uma informação na tela e vai escrever divisão. Bom, divisão. Eita, difícil aqui. Divisão. Beleza. Próxima linha está em branco, então não faz nada. Próxima linha está em branco, não faz nada. Próximo, puts, uma mensagem na tela. Então, puts, vem aqui e vai imprimir isso aqui. Aí o usuário vai digitar uma informação. Por exemplo, o número 2. Então, o usuário aqui, né, digitou 2 e apertou Enter. Então, o que acontece na memória? Nesse momento, é criada uma variável chamada N1 com o valor 2. Nós estamos aqui. Ó. Opa! Aqui. N1 com o valor 2. Aí ele passa para baixo, não faz nada, vem aqui, vai colocar a próxima informação na tela. Vai aguardar o usuário digitar, a gente está fazendo o teste, né, para o teste com 0, então vamos ver como é que funciona. Então, N2 aqui vai receber 0, N2 está recebendo o valor 0. E aí o programa vem na linha de baixo e encontra um if. No caso do if, né, é o mesmo raciocínio. O if vai precisar do valor do N2. Onde ele vai buscar o N2? Ele vai buscar o N2 aqui, ó, no teste de mesa. Sempre vai buscar no teste de mesa, na memória do computador. Tá vendo? É aqui que ele vai buscar, na memória. É assim que funciona o computador. Ele sempre busca a informação na memória, não no programa. Ele busca na memória. Então, continuando aqui. Se N2 for diferente de 0, ele vai fazer isso aqui. Quanto vale N2? Vale 0. Então, isso aqui deu falso. Se isso aqui dá falso, ele não faz nada que está dentro do if até o end. Então, ele salta daqui para cá. Aí ele vem para a linha de baixo. Ele nem olha isso aqui. Ele, aqui dando falso, ele simplesmente salta daqui e já vem para a próxima linha depois do end.
Então aqui ele imprime nada, não faz nada, né? Linha em branco, aqui não faz nada. E aqui tem um novo if. Então esse novo if vai testar quem? Se o N2 é igual a 0. Então ele vai lá de novo na memória. O N2 vale quanto? N2 vale 0. Então isso aqui deu verdadeiro. Se isso aqui deu verdadeiro, ele entra dentro do if e vai executar os comandos que estão aqui dentro. No caso, essa mensagem. Então ele vai pegar essa mensagem e vai... Opa, aqui faltou colocar o 0 enter aqui, né? Pulei passos aqui. Não é correto fazer isso. E aí vai digitar essa mensagem. Aí o programa vai terminar dessa forma, né? Bateu no end, não tem mais nada para ser executado. Então, se a gente olhar aqui, o resultado que deu deste lado é exatamente o resultado que deu no nosso teste de mesa. No próximo exemplo, nós vamos fazer uma calculadora completa, onde um programa vai poder fazer 4 ou mais operações. E a gente vai incluir toda essa inteligência também de divisão por zero. Até a próxima aula.